A vida é uma combinação de magia e macarrão, disse o diretor italiano Federico Fellini. Para quem gosta de dieta low carb, cetogênica, busca emagrecer, a parte da magia está garantida. Você emagrece, se sente bem, fica em forma, como eu fiz, como várias alunas nossas fizeram, mas a parte do macarrão fica prejudicada. Ficava, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode comer macarrão saudável, gostoso, sem carboidratos, sem glúten, sem quebrar sua dieta. Fica comigo até o final para você aprender qual que é o macarrão oriental que ajuda você a emagrecer, ainda contém fibras e vai te ajudar a matar a sua vontade de uma bela macarronada. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores do Sr. Tanquinho, e há mais de 10 anos estamos na internet trazendo informações científicas claras de um jeito prático para você emagrecer, para você ficar no controle da sua saúde, para deixar você no controle do seu corpo. Deixa o seu gostei se você gosta desse assunto. E deixa eu falar para você agora sobre qual que é esse exótico macarrão oriental e qual o jeito certo de usar ele na sua dieta. Quais são os lados bons e quais são os possíveis lados ruins também, para você não cometer nenhum erro. Então talvez você se identifique com essa descrição de alguém que gosta de macarrão, massa, espaguete, penne, pappardelle, lasanha, meu Deus, tem muito macarrão bom, mas que é uma dificuldade ficar sem isso no contexto de emagrecer. Afinal de contas, ninguém aguenta viver só de frango com alface, não é mesmo? E você talvez tenha feito dietas em que fez certinho de segunda a sexta, mas chegou o fim de semana, aquela bela macarronada te colocou para fora dos trilhos. Agora você vai ter a opção de comer um macarrão que vai ter cerca de apenas 9 calorias a cada 100 gramas, virtualmente zero carboidrato, zero gordura, zero glúten, zero açúcar. E qual que é esse macarrão, né, que vai permitir para você comer a coisa que você mais gosta, com o seu molho favorito e continuar de dieta? No caso, eu estou falando do macarrão konjac, ou shirataki, ou glucomanano. Eu tenho aqui um exemplar, vou mostrar para você e vou explicar um pouquinho mais sobre as diferentes apresentações, mas vamos entender por que esse macarrão não tem calorias, não tem carboidratos, não tem gordura, qual que é a pegadinha por trás? Então o konjac é uma planta asiática e dele se extrai uma fibra que é chamada de glucomanano. Quando essa fibra é colocada em contato com a água, ela forma uma substância mais ou menos gelatinosa. E é isso que a gente corta em pedaços, né, para fazer a massa konjac. Então você pode cortar essa fibra de diferentes formatos, espaguete, lasanha, placas, né? Pode fazer até arroz de konjac, eu vou falar sobre as diferentes apresentações daqui a pouco. Mas o que você vai entender é que em vez de comer um monte de carboidrato que prende seu intestino e atrapalha a sua dieta, você vai estar comendo uma fibra que vai ter uma textura muito próxima do macarrão, não é identicamente igual, é outro alimento, então é natural que tenha algumas diferenças, mas que é muito parecida, só que sem as calorias e que serve como uma boa base para você colocar os molhos que você gosta, as preparações que você gosta. Afinal, eu acho difícil alguém que come macarrão sem nenhum molho, sem nenhum tempero. Nesse caso, você vai notar mais a diferença. Então, como eu falei, ele é basicamente composto por fibra e água. Eu vou deixar as informações nutricionais aqui na tela para você ver como basicamente ele não tem calorias, não tem nutrientes, não tem antinutrientes. É uma coisa que você pode consumir. E isso traz alguns benefícios para a sua saúde e para o seu emagrecimento. Vamos ver, por exemplo, um dos principais, que é o fato dele não ter muitas calorias e não atrapalhar dessa forma o seu emagrecimento. Isso ficou um pouco óbvio. Vamos falar de outro benefício, por que ele pode te ajudar a emagrecer, que é o fato de ele ser basicamente fibra solúvel. E por que isso é importante? Porque estudos já mostraram que quando você consome mais fibra solúvel, a sua saciedade aumenta e você tende a comer menos quantidade de comida. Então, é um jeito de você acabar ingerindo menos calorias, menos energia, de uma forma totalmente natural, sem passar fome. Você vai ficar saciado ou saciada, sem ter que comer mais comida. Você vai comer menos e, como consequência disso, vai emagrecer. Só que você não vai estar fazendo um esforço para comer menos. Vai ser uma consequência natural de você estar consumindo a massa konjac. Uma coisa que muitas pessoas associam quando ouvem a palavra fibra ou fibra solúvel são as idas ao banheiro, um melhor funcionamento intestinal. E isso acontece no caso do konjac também. Como a gente sabe, por algumas evidências científicas, um consumo de fibras solúveis ajuda a formar um gel que facilita a passagem do bolo fecal no seu intestino. Então, dessa forma, consumir konjac pode te ajudar a ter um intestino regular, que funciona melhor. Só que atenção, você precisa consumir muita água junto. A fibra solúvel ela só funciona para soltar o seu intestino, para ter um funcionamento legal, reloginho, ordenado, se você toma bastante água junto, senão ela vai travar mais você.
Isso muita gente não sabe ou não consome água direito. O que é consumir água direito? É 2 litros por dia? Não. Pode ser bem mais, pode ser 3,5 litros, 4 litros. Não vou ficar aqui prescrevendo quantidades, não sei se você mora num lugar quente, frio, se você faz muita atividade física, pouca, mas consuma mais do que você está consumindo se você quiser que seu intestino funcione bem. Outros benefícios ainda incluem o seguinte: se você começar a consumir konjac regularmente, você pode ver uma melhora nos seus exames de sangue. Não só porque você vai estar mais magra, o que geralmente traz mais saúde se for feito do jeito certo, mas também porque alguns estudos mostraram que o glucomanano pode diminuir o seu colesterol total e LDL, o colesterol ruim. Não gosto desse nome, porque como pode ser ruim um negócio que te ajuda a viver, a sobreviver, um negócio necessário para a vida, mas ele ajuda a diminuir, se estiver muito alto, ajuda a diminuir a sua glicemia em jejum e, no geral, vai te ajudar a ter um perfil lipídico melhor. Então, ainda mais em substituição ao macarrão tradicional, que é um monte de farinha, um monte de carboidratos sem valor nutricional, trocar essas massas por konjac já vai ajudar bastante a sua dieta, a sua alimentação e a sua saúde no geral. Mas falando assim, parece que ele é a 8ª maravilha do mundo. Será que é isso mesmo? Talvez, mas tem alguns pontos que a gente tem que ficar atento para não vacilar, para não cometer erros que podem acabar travando você, te fazendo mais mal do que bem. Vamos ver quais são esses erros agora. Um dos primeiros pontos negativos é que ele é basicamente um monte de fibra solúvel. Se você já consome muita fibra, muita salada, muita fibra solúvel, já consome psyllium, por exemplo, que é uma outra fonte de fibras solúveis, você talvez colocar mais fibra não vai facilitar a sua vida, sua ida ao banheiro ou o que quer que seja. Pode até travar mais o seu intestino, justamente porque seria o equivalente, vou fazer uma analogia simples aqui, a colocar mais carros numa via que já está congestionada. O carro te ajuda a ir mais rápido, né? Pense nisso como uma coisa que acelera, facilita suas idas ao banheiro. Mas um monte de carros juntos numa avenida pequena vai fazer o trânsito piorar e vai piorar também o seu trânsito intestinal. Então, se você já consome muita fibra, colocar mais fibra, né, na forma do konjac pode ser prejudicial. Outro tipo de pessoa que talvez não goste assim de comer o konjac é quem está com dificuldade de ganhar peso, ganhar massa muscular e está com dificuldade de comer mais. Precisa comer mais alimento para conseguir dar o insumo para ganhar massa magra. Você precisa comer mais proteína, comer mais nutrientes, comer mais energia. E você está comendo um macarrão que não tem energia, que não tem nutrientes e que vai te dar saciedade, vai na contramão disso. Então, se você está com dificuldade de comer proteína, comida o bastante, comer konjac não vai te ajudar. Ele vai, na verdade, atuar na direção contrária. Ele é bom para quem quer emagrecer, não para quem está querendo ganhar peso. Um terceiro ponto é que você não deveria consumir só isso, né? É mais um alerta geral, mas se você tivesse 12 anos trabalhando com pessoas com alimentação saudável, você veria que tem louco para tudo. Acho que ninguém vai fazer isso, até por causa do quarto ponto que eu vou falar, mas não troque todas as suas refeições por konjac, senão você não vai ter muitos nutrientes. Como eu falei, ele é fibra e água, então ele não tem uma quantidade significativa de vitaminas, minerais e outros nutrientes que podem ser bons para você. E que é importante você comer comida de verdade, comer carne, ovos, peixe, frango, legumes, hortaliças, algumas frutas, castanhas, tudo isso pode ser bom. Trocar tudo isso para ficar comendo só konjac, para ficar saciada, sem muito nutriente, não vai te levar para um lugar de muita saúde. E o quarto ponto que eu falei, que é o motivo pelo qual eu acho que poucas pessoas vão fazer isso, é o preço relativamente elevado. Um pacotinho como esse aqui, ele custa algo entre 20 e 25 reais. 20 reais mais na promoção, 25 reais normalmente. Isso aqui tem uns 200 gramas de peso drenado. Tem exatamente 200 gramas de peso drenado. Então dá uma refeição a duas, depende de quanto você come. Umas 2 refeições. Ou uma se você comer muito. Comer basicamente isso, com umas almôndegas, por exemplo. Fica muito bom. Mas acaba sendo bem mais elevado que o macarrão tradicional. E por outro lado, bem mais barato que comer na rua. Então, eu acho que você não vai ficar fazendo isso o tempo todo, mas saiba que você pode encontrar ele por esses valores. Esse aqui eu comprei na Amazon, entrega no Brasil inteiro, com frete grátis. Vou deixar um link também na descrição, no primeiro comentário, para você ver as diferentes variedades. Esse aqui é o espaguete, ó, pode ver aqui. E tem outras apresentações também. Eu gosto desse, eu gosto do fettuccine, também o fettuccine é meu favorito, não tinha dessa vez. Tem formato de lasanha e tem até arroz com konjac. Tem alunos que amam fazer um risotinho com esse. Fica bom demais. Bom, Gui, mas como que eu uso o konjac na vida real? Eu vou te mostrar agora. Basicamente, você vai adicioná-lo a uma dieta que já é boa, então ele é um complemento e você pode substituir um acompanhamento de refeição, uma fonte de carboidratos, pelo konjac.
Então, entenda que a base da sua dieta ela tem que ser justamente desses alimentos que eu mencionei agora há pouco. Carnes, ovos, peixe, frango, porco, legumes, tubérculos, algumas frutas, algumas castanhas, hortaliças, tudo isso é a base da sua dieta. O konjac é uma adição ocasional. Você não precisa comer konjac todo dia, mas 1 ou 2 refeições por semana, quando der vontade de comer um macarrãozinho, ele funciona muito bem. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar um vídeo com algumas receitas de molhos e preparos que podem te ajudar. O Rony gravou esse vídeo, ele é um mestre cuca de nós dois, eu sou mais a pessoa dos estudos aqui, mas vou deixar no final, termina de ver esse aqui primeiro, porque justamente o konjac ele vai ser um complemento da sua dieta. Se você não entender como que usa ele, você vai usar errado e não vai ter resultados. E uma dica para quando você for consumir o konjac é justamente que você lave ele um pouquinho, talvez na água quente, para tirar um certo gosto da aguinha em que ele vem conservando. Igual você lavaria uma conserva de ervilhas ou de palmito, né, para tirar aquele gostinho da salmoura, faça isso. Mas tem um ponto bom que ele não precisa cozinhar. Então você prepara o seu molho favorito, aí pode ser um carbonara, pode ser um bolonhesa, pode ser um molho branco, o Rony vai ensinar isso aí no outro vídeo, e já joga o macarrão ali dentro. Depois de lavar um pouquinho, ele só aquece com o molho e você pode consumi-lo. É um jeito muito simples de usar, você não tem que prepará-lo separadamente porque ele já está pronto para o consumo. Só que ele quentinho no molho e tudo, você vai conseguir uma textura, uma consistência próxima à do macarrão, sem nenhuma das calorias, sem nenhum dos carboidratos que tem no macarrão tradicional. E agora eu vou enfatizar, porque é muito importante, o fato de que o konjac sozinho não faz milagre. É importante você ter essa base correta de alimentação. Se você não tem ideia de onde começar, como é que você monta seu cardápio, como é que você tem essa base correta para inserir o konjac, para comer receitas gostosas e tudo mais, e emagrecer, sem falta de proteínas, sem falta de nutrientes, sem perder massa magra, sem passar fome, sem contar calorias, emagrecer de um jeito que você consiga emagrecer e manter para sempre. No primeiro link da descrição também tem um link para o nosso cardápio Tanquinho 2.0. É um método prático, simples, direto ao ponto para você montar suas refeições. Ele tá com valor promocional, a gente está fazendo boas mudanças nele, colocando umas ferramentas novas ali que você vai ficar maluca quando vê, do tipo um gerador personalizado e tudo mais, mas enquanto a gente não termina essas mudanças, ele está com um valor promocional. Você compra agora e você vai ter acesso aos updates no futuro também. Então, primeiro link da descrição, se você quer aprender a montar os pratos com a nossa metodologia, essa é a melhor oportunidade que você vai ter. Lá tem algumas sugestões de refeições, receitas fáceis, guia prático, lista de compras, lista de alimentos, tudo para você já vê um pouquinho de aula aí, 1 horinha de aula aí você assiste e você já vai saber o que fazer e depois vai vendo o resto dos conteúdos complementares, conteúdos VIP exclusivos para os alunos no seu tempo. Você tem um acesso ali e vai consumindo na boa para você aprender a emagrecer e depois manter para sempre. Comendo coisa gostosa, né? Porque ninguém merece emagrecer comendo só peito de frango com alface, como eu falei. E para fechar aqui, vamos recapitular. Basicamente o konjac é uma fonte de fibras e água que você pode consumir no lugar do macarrão tradicional. Ele funciona para substituir o macarrão tradicional justamente pelo fato dele ter uma textura parecida, não é idêntico, mas que funciona muito bem. Eu gosto, tenho ascendência italiana e substituo facilmente pelo konjac. Minha namorada também, que também é de origem italiana. Então a gente come às vezes e, na exceção, no dia do lixo, no momento de sair da dieta, a gente pode comer um macarrãozinho também, mas não precisa comer macarrão toda vez que você sentir vontade. Você pode substituir algumas dessas vezes pelo konjac. Eu falei sobre isso em outro vídeo que eu também vou deixar aqui ao final, é a Fórmula 90-10, como que eu faço para comer só coisas que eu gosto e emagrecer e manter após mais de 12 anos. Então, aqui na tela você vai encontrar esses 2 recursos, o vídeo com o Rony ensinando os preparos de macarrão e molhos deliciosos e o vídeo mostrando como que eu faço para emagrecer e manter os resultados comendo só coisa que eu gosto, tanto as saudáveis quanto as exceções. A gente te vê nos próximos vídeos, um forte abraço do Sr. Tanquinho.